Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Torta de Climão, o seu podcast que pode ser quentinho, não é, gente? A gente tenta abordar os temas mais polêmicos da atualidade, cuidando muito bem desse bebê do Luciano Frontelli. Estamos aqui hoje com Raíssa Tomás. Não estou sozinha, estou com Raíssa. Oi, Raíssa! Oi, gente. Oi, Mari. Como é bom estar aqui de novo. Eu já tô acostumada, né, Mari, a bater essa bola com você. Mas pra mim é sempre uma alegria. E eu queria deixar um beijo pro Frontelli também, que eu já tô com saudade dele. É isso, Mari. A gente tá aí nesse momento, várias discussões, vários temas quentes, polêmicos, progressismo nas mulheres, como a gente tem transformado o cenário político. E hoje eu não vou te deixar falando sozinha aí, né, Mari, com a audiência. Eu sei que semana passada você comandou aí esse episódio especial. Olha, gente, foi meio monólogo, assim, mas eu acho que eu respirei fundo e foi, viu? Ó, foi. Mas, ó, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu, particularmente, me considero uma pessoa progressista e acho que a Raíssa também, né? Sem dúvida. Mas saiu uma matéria essa semana dizendo que as mulheres são mais progressistas que os homens. Ou seja, na verdade, que os homens são mais conservadores que as mulheres. Em especial nessa geração Z, né? Mas o que é essa geração Z? A geração Z, eu vou até dar uma colada, que eu sempre colo por aqui, ela é a definição sociológica da geração das pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade da década de 90 e o ano de 2010. Eu não sou geração Z. Qual que é a minha geração, hein? Eu acho que eu sou geração quê, gente? Tem um nome aí. Acho que é Y, né? Não. Ah, enfim. Antes. Mas ó, Eu eu não sou também. geração Z, mas eu sou progressista, né, Raíssa? Não, então, eu sou da geração da Constituinte, né, Mari? Inclusive, eu sou do ano da Constituição Federal. A Constituição Federal vai completar 36 anos esse ano. Então, é uma geração compreendida aí da galera dos 20, né? Dos 30 para os 20 anos. Então, é uma galera que já é economicamente ativa, que nesse momento já tá um pouco no momento da maternidade, também já tá no mercado de trabalho, né? Formou na faculdade, enfim. Parece que as mulheres estão liderando, Mari, o movimento progressista, enquanto os homens estão ficando para trás. Será que a gente está precisando de uma revolução? A gente está presenciando uma revolução silenciosa e uma revolução principalmente conduzida por esse segmento da nossa sociedade? Olha, talvez. Se a gente parar para pensar hoje, os quadros que a gente tem dentro do Partido Verde, a gente vê o recorte, onde as mulheres estão muito mais dispostas a discutir coisas importantes, né, e relevantes para a sociedade, e tem um grupo dentro do poder que quer discutir somente poder pelo poder. Isso é a minha opinião, tá, gente? Deixa claro que não é o Torta dizendo, é a Mariana, essa é a minha opinião. Eu acho que isso cabe não só no nosso microespaço de poder, que é o PV, mas nessas instituições políticas em geral, tá? Mas eu acho que as mulheres, e principalmente as mulheres mais jovens, elas estão assumindo posições mais progressistas, e isso no mundo tem sido bem relevante. A gente vê números bem importantes, por exemplo, no Parlamento Europeu, nos verdes do mundo, onde paridade de gênero nem é mais tão preciso discutir, porque é naturalmente 50-50. Muitas vezes mulheres ocupam mais espaços de poder mesmo do que homens. Então é algo para a gente pensar. É algo também pensar aonde que a política está errando, onde que estão os partidos que estão acertando para colocar essa pauta progressista, em especial feminista, na discussão. E eu falei uma coisa no último Torta, que assim, o feminismo nunca matou ninguém. Já o machismo... Então, eu acho que vale a gente pensar essa frase enquanto ponto pacificador, né? Não, e aí, enquanto você estava falando aqui, amiga, eu fiquei pensando em quem é essa geração também, né? É importante a gente pensar que essa geração Z, que é mais feminista, ela já é uma geração que veio na sequência da democracia, né? Então, é uma geração que já chegou aqui com a democracia um pouco mais consolidada. Obviamente que a gente tem uma série de momentos, né, e delicadezas também, porque somos uma democracia muito jovem, mas é uma geração que não viveu e não precisou viver o perrengue que foi os anos 80, né? Que a gente teve a ascensão da AIDS, então era um período que ainda tinha um gap muito grande de política pública, a gente estava caminhando. Fim da ditadura.
Exato, então a gente já tinha superado a ditadura, a gente já tinha superado aí a crise da AIDS, a gente já tinha começado a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Que isso se deu um pouco ali depois dos anos 80. Nos anos 80 a gente começou talvez esse movimento, isso se consolidou mais nos anos 90 e 2000. Metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, isso é muito significativo. Então é uma geração que ela consegue se debruçar porque ela já tem mais debruçar sobre o feminismo e sobre essa questão de gênero e do progressismo, porque ela já foi permitida, né? Ela já nasceu e já cresceu num contexto de mais liberdade para as mulheres. Então, eu acho que isso faz um pouquinho de sentido. E aí, o que eu acho curioso também é que as mulheres desses segmentos, elas estão cada vez mais endireitando, né? Corrigindo a sua rota para a esquerda. E a gente pode ver nos grandes movimentos da Argentina pelo aborto, na consolidação do aborto dentro da Constituição da França. Então, no Chile, quando a gente teve lá uma série de manifestações, né, em prol do bem-estar social, da democracia, da inclusão dos povos indígenas também no processo democrático. Enfim, essas mulheres jovens têm assumido, né, cada vez mais posições mais progressistas. E os homens estão ficando para trás. E aí, assim, a minha pergunta é: a gente tá tendo um dilema de gênero, será, Mari? Olha, eu não sei, eu acho que gênero também é uma discussão, a gente poderia falar sobre gênero por horas e horas e horas, né? Porque também existe essa nova definição de gênero, né? Não existe mais, a gente não vive mais no mundo binário, não é mais só homem e mulher. A gente tem aí as questões não binárias que precisam ser levantadas enquanto pautas de política pública e que hoje, por mais que o PV tenha sido o primeiro partido a falar de relações homoafetivas, não foi o primeiro partido a falar de não binarismo, né? O PV europeu fala muito de não binarismo, existe uma pasta, né, um GT dentro do Global Greens que fala de não binarismo e a gente ainda está muito distante dessa discussão. Isso é uma crítica que a gente tem, uma autocrítica que a gente tem que fazer. Porém, eu acho que como a gente está nessa pauta feminina hoje, a gente vê também dos dados que você trouxe, as mulheres também são muito menos racistas, né? E assumem posições sobre as questões migratórias também de uma forma mais progressista. Isso é muito legal. E eu não sei se você lembra, mas na eleição agora para presidente do presidente Lula, as mulheres tiveram um papel fundamental na eleição, né? Existe até uma frase que é muito usada que as mulheres elegeram o Lula. E é bem isso, é para a gente pensar qual é hoje esse papel, refletir também em quem as mulheres estão votando e o que as mulheres querem também para suas vidas dentro de todos esses questionamentos que a gente acabou de se fazer, né? Hoje eu tô mandando só os grandes temas de reflexão pra gente ficar pensando e receber vários comentários nas redes, viu? Mas assim, será também que quando a gente fala de posturas progressistas, a gente não tá, sem querer e sem racionalizar muito, entendendo uma política, por exemplo, dos cuidados, que é muito mais pertinente a mulheres, que faz parte de uma agenda de esquerda, né? Porque quando a gente fala assim, a agenda da família, né, não é aquela agenda conservadora, pelo menos para mim, que eu vejo posta aí pela direita, né, extrema direita. A agenda da família é uma agenda de cuidado de forma geral, então é uma agenda social, é uma agenda que tem a ver com violência, é uma agenda que tem a ver com trabalho. Enfim, eu acho que é só mais uma ponderação aí pra gente ficar em mente. E aí, o que eu queria trazer também, que o dado da pesquisa da Genial Quest, encomendado pela Veja, ela também revela que, de maneira geral, as mulheres de 60 anos, de até 60 anos, são menos conservadoras do que os homens brasileiros. Porém, é entre as jovens que a balança pende mais para o progressismo, tá? Ela dá um pouco mais de peso para esse lado, mais à esquerda. Especialmente pela defesa de pautas como a legalização do aborto, das drogas, das cotas raciais e do desarmamento civil. Então a gente ainda está nesse momento, né, de buscar avanços sociais, principalmente nessas questões que são tabus na nossa sociedade. E a gente entende que as mulheres são o fio condutor, né, principal desse debate. Você fala, né? A gente bate muito na questão da pauta materna. Tem uma. Também eu gosto de uma frase, que é frase de Instagram, não é de nenhum grande pensador, mas a revolução será materna e feminista, né?
quando a gente se vê enquanto mãe na sociedade, o que a gente quer para os nossos filhos e para o futuro, a gente vê que as mães também hoje se preocupam muito mais com a questão climática, né? É muito mais fácil falar sobre clima, sobre meio ambiente com mães. Isso eu não tenho nenhuma pesquisa para dizer, eu estou falando sobre a minha experiência. E também tem uma pesquisa empírica. É uma pesquisa empírica. Mas assim, tem também, eu trouxe outro dado aqui, né? Que na verdade a Priscila colocou aqui no nosso roteiro, que tem uma pesquisa que ela foi publicada no Financial Times, né? Que as mulheres com idade entre 18 e 30 anos são 25 pontos percentuais mais progressistas do que os homens da mesma faixa etária. E o Brasil também não é uma exceção nesse cenário, né? A gente vê o que acabamos de falar sobre a última eleição presidencial, né? Assim, eu consigo inferir desse contexto de que essas mulheres são filhas de mães que já foram mais progressistas, né, Mari? Então, a gente, de fato, talvez tenha uma tendência a ser ainda mais progressista. Mas já que a gente está falando de dado, é importante a gente trazer uma análise sobre o Brasil. Muito embora as mulheres da geração Z sejam majoritariamente progressistas, você sabia, Mari, que os dados apontam que a partir de 2030 a gente vai ter uma escalada e uma maioria conservadora de religiões neopentecostais no Brasil? Então, a gente está falando, assim, de um segmento da sociedade que é o segmento de 20 a 30 anos, mas o Brasil, de forma geral, vai ficando cada vez mais conservador, né? Com a ascensão da religião. E aí, aqui a gente não tá fazendo nenhum juízo de valores, e acho que você até pode falar melhor sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, é uma análise importante, porque a religião neopentecostal, ela vem junto com um arcabouço, né, simbólico, mais conservador. Tem até, eu costumo brincar, né? Eu sou uma pessoa de religião afro, né? Eu sou uma pessoa do candomblé. Mas mesmo assim, quando a gente vai para território, a gente vê que as igrejas salvam muito mais jovens do crime hoje que as políticas públicas. E isso é algo que é muito relevante. Hoje, as igrejas têm um papel fundamental nas comunidades, inclusive cultural, né? São as igrejas neopentecostais que acabam levando grupos de teatro, formando seus grupos de teatro, suas bandas. Quantos funkeiros hoje que estão na mídia que são cristãos? Isso é algo que a gente tem que levantar e tem que refletir. E também pensar, será que não é mais fácil? Nada é fácil, na verdade, mas será que a gente não tem que começar a discutir pautas progressivas dentro das igrejas, né? Tirar, claro, o Estado é laico, mas a gente tem que entender que se a discussão está dentro das igrejas, talvez a gente tenha que pensar progressivamente lá dentro. Hoje a gente tem pastores, padres que são mais canhotos por aí. A gente vê, né? O padre Júlio Lancelotti é um exemplo aqui em São Paulo de cristão, né? E quantas pessoas que estão pautando questões progressivas hoje dentro das igrejas. E claro que a gente não pode pensar num Estado sem ser um Estado laico, mas se a gente não levar essas discussões para dentro das igrejas, talvez a gente perca o timing de realmente discutir política pública e pensar qual é o caminho da nossa agenda aí para os próximos anos. E aí tem que discutir, né, redução da maioridade penal dentro das igrejas, a gente tem que discutir a questão do ensino religioso nas escolas, cada vez mais a pauta sobre aborto, ela é muito mais religiosa do que de saúde. Então são questões muito delicadas e muito caras hoje na nossa sociedade que a gente não pode deixar de discutir só porque essa tendência está dentro das igrejas, né? Eu acho que esse caminho da gente se apropriar também desses espaços, né? Disputar esses espaços é importante. Mas, ao mesmo tempo, os dados mostram que são populações muito contrárias a essa agenda, tá, Mari? Eu acho que o esforço da gente discutir um pouco sobre a questão do armamento. Primeiro, que para mim, armamento não tem nada a ver com religião, né? Assim, já acho bem bizarro. Mas a questão da redução da maioridade penal, por exemplo. Eu não vou ter os dados de cabeça aqui, mas eu sei que no Distrito Federal, que é um estado bem conservador e com grande ascensão, né? Tanto é que a gente elegeu Damares senadora pelo Distrito Federal. Só para vocês terem uma noção do que é aqui. 86% da população é totalmente contrária à
a discutir a questão do aborto. E mais de 70% é a favor da prisão de mulheres que realizem o aborto. Ou seja, é tipo quase um Cazaquistão. Então eu acho assim, para finalizar essa linha de pensamento, entendendo esses dois polos que são as mulheres de 20 a 30 anos, que são mais progressistas, e o cenário recrudescente cada vez mais conservador do Brasil, eu acho que o caminho que talvez seja eficiente pra gente é pensar no caminho da proporcionalidade. Por quê? Porque existe voto para discutir o aborto no Brasil, existe voto para discutir uma política de drogas que não seja o combate armado, como a gente tem visto nessa guerra contra drogas que tem, enfim, trazido zero resultado. Tem espaço para a gente ter legisladores que discutam sobre meio ambiente, sobre a legalização do aborto, sobre pautas feministas e femininas, e que talvez a gente tenha que fazer um esforço de eleger melhores pessoas para esses espaços. Principalmente, Mari, porque são nesses espaços que as políticas públicas embrionárias nascem, né? É dessa relação do parlamento com a sociedade que é cobrado que o governo adote medidas, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio, como você colocou, de se adentrar nesses espaços e consolidar para que esses espaços tenham um olhar mais generoso e mais cristão, né, sobre essa pauta. Ao mesmo tempo, é importante a gente escolher melhor os nossos soldados, né? Quem vai estar na trincheira pela gente. E aí eu acho que a gente termina mais uma vez. Bom, já estou encaminhando para o final. Eu termino a minha participação nesse Torta, mais uma vez, como foi nos outros últimos, reforçando a necessidade da gente fazer boas escolhas e escolher por mulheres. Né? Porque se a gente tem o maior índice de pessoas progressistas dentro dessa faixa etária e desse recorte de gênero, né? Não sendo, enfim, tem todo esse debate do gênero, mas assim, mulheres dessa faixa etária, talvez seja nessa faixa etária que a gente tenha que escolher os nossos candidatos. E aí, para deixar um climão, eu já me coloco à disposição, porque afinal de contas, sou quase da geração Z, extremamente progressista e pronta para defender o PV aí no parlamento. Eu também queria deixar algumas reflexões aí antes da gente encerrar o programa, né? A gente vê como as câmaras legislativas, em âmbito local, discutem pautas um pouco rasas, né? A gente tenta falar de coisas tão importantes no Congresso e levar discussões tão importantes, principalmente nas comissões hoje no Congresso, e a gente vê muitas vezes assembleias legislativas nos seus estados com pautas rasas, e isso deixo claro que é a minha opinião. E muito mais Câmara dos Vereadores, gente. Câmara dos Vereadores prefere votar título de cidadão para as pessoas do que colocar realmente questões relevantes para serem votadas no seu município, para serem fiscalizadas no seu município. Então, esse ano é um ano da gente pensar numa revolução local. A gente fala muito sobre eleger pessoas boas, né, e eleger pessoas bacanas, mas esse é o momento da gente pensar na legislação local, pensar na fiscalização local e eleger gente boa para nossa vereança, ponto, né? Essa é a primeira reflexão que eu faço. E uma segunda reflexão que eu faço neste momento ainda falando em âmbito local, hoje a gente tem a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, que é a maior Câmara de Vereadores do país, pensando em números, né? E pensando que a cidade é a nossa capital financeira hoje do Brasil, São Paulo capital, que acabou de eleger uma comissão da mulher onde não tem nenhuma mulher. Nossa, então, falta um absurdo, né? Olha, a gente falando sobre como as mulheres têm pautado as questões progressistas, e São Paulo capital elege uma comissão da mulher sem mulheres, né? Eu acho que a gente pode até deixar uma imagem para vocês verem o quão absurdo foi isso aqui na cidade de São Paulo. Então, deixo aí para vocês essas duas questões para refletirmos sobre o poder local e o papel da mulher no poder local, o quanto a gente precisa de políticas progressivas também em âmbito local, porque o PV fala, né? Pensar local para agir global. Então, eu acho que fica muito explícito a necessidade da gente repensar os poderes legislativos locais. E é isso. Conseguimos falar pouco, amiga! Porque são pautas que a gente gosta muito de falar, né? Acho que fica também a dica para os homens do PV.
repensarem, assistirem talvez um pouquinho mais, né? Assistam, homens, mulheres assistam, homens assistam mais ainda o nosso Torta de Climão especial mês da mulher, né? Então todos os episódios aí do mês de março. E a gente chega ao nosso final do podcast de hoje. Aqui você pode curtir as nossas redes sociais, compartilhar também o nosso programa. O Torta de Climão ele é realizado através da Secretaria Nacional de Comunicação, com algumas parcerias, né? A Fundação Verde Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, o PV Mulher, Afros Verdes, PV Diversidade. Esses são os nossos apoiadores e com quem a gente conta para fazer essa grande festa climática aqui no nosso Torta de Climão. O Torta de Climão também é realizado pela Proempresa, tá bom? Então, fiquem de olho. A gente vai soltar algumas pílulas aí ao longo dos próximos dias, mas compartilhem, mostrem para seus amigos, bora discutir a questão das mulheres no poder. Um beijo, gente. Não esqueçam, se o Partido Verde tivesse gênero, ele seria uma mulher.